Em pleno coração da cidade do Porto, no topo da Avenida dos Aliados, junto ao edifício dos Passos Conselho, abre-se uma pequena rua, a Rua de Guilherme da Costa Carvalho. Mas muita gente da cidade continua a designar este espaço por um velho topónimo, a Cancela Velha. Aliás, em 1872, o nome da rua era mesmo esse, a Cancela Velha. E aí localizava-se uma tipografia de António José Teixeira, onde, nesse ano, Camilo Castelo Branco manda publicar o seu romance, A Infanta Capelista. Mas, quando as folhas estavam já impressas e se ia dar início à sua dobragem e à encadernação, Camilo manda interromper e destruir a edição. Porquê? É uma história curiosa que começa por nos levar até ao Palácio de Cristal. Nesse mesmo ano de 1872, em finais de fevereiro, a cidade do Porto recebe um visitante muito ilustre. É o imperador Dom Pedro II do Brasil. Um homem de enorme sensibilidade social e política. Aliás, não nos podemos esquecer que desde muito jovenzinho ele foi educado de um modo primoroso para ser o imperador do Brasil, uma vez que o seu pai, o nosso rei Dom Pedro IV, havia abdicado da coroa brasileira, passando-a para o filho, que muito cedo irá assumir essas funções, aos 14 anos, quando o Parlamento brasileiro lhe dá a maioridade. É também um homem de grande sensibilidade, fruto da sua formação científica, cultural. Era amigo e correspondia-se com grandes vultos da intelectualidade e da ciência do seu tempo, nomes como, por exemplo, Charles Darwin ou Victor Hugo. E é exatamente essa sua curiosidade, essa sua sensibilidade que o tinha trazido ao Porto. Ele queria conhecer o Palácio de Cristal, que havia sido inaugurado poucos anos antes, em 1865. Esta grande montra da atividade industrial e empresarial do Porto e do Norte, mas que se abria também em grandes exposições internacionais para dar a conhecer o que de melhor se fazia nessa época no mundo. O Palácio de Cristal, que abrigava também um teatro, uma escola industrial, um museu, belíssimas estufas que abrigavam cafés e restaurantes. É ao palácio que o imperador Dom Pedro II se quer deslocar. Mas, e aqui uma vez mais vemos a sua sensibilidade, é uma viagem particular. Ele vai pagá-la do seu próprio bolso. E por isso não se anuncia como o imperador Dom Pedro II, mas sim como o Duque de Alcântara. Aliás, uma comitiva muito reduzida, composta apenas por ele, pela Imperatriz Teresa Cristina e por mais 7 pessoas apenas. E claro, 10 criados. Vão-se hospedar muito próximo do Palácio de Cristal, naquele que era na altura um dos principais hotéis da cidade, o Hotel Louvre, que ficava num edifício no gaveto das atuais ruas Dom Manuel II e Rua do Rosário. Um edifício que nos nossos dias vem sendo regenerado. Curiosamente, desta sua permanência nesse hotel que havia sido criado e era dirigido por uma destacada senhora da sociedade portuense, Maria Henriqueta de Melo Lemo e Alvelo. Desta estadia do imperador nessa unidade hoteleira, 3 dias, irá resultar um curioso episódio, porque quando parte, e sendo-lhe apresentada a conta no total de 4.500 reis, Dom Pedro II acha aquilo uma exorbitância e decide não pagar e levar a senhora de destaque da sociedade portuense para tribunal, acusando-a de estar a especular a estadia do monarca. Aliás, este vai ser um caso que se vai prolongar durante 5 anos nos tribunais que acabarão por dar razão à proprietária do hotel, mas o embaixador do Brasil diz também que não paga, o que levará a senhora a viajar até ao Brasil.
a insistir em ser recebida por Dom Pedro II no Rio de Janeiro. E perante a recusa deste, ela faz um verdadeiro escândalo às portas do palácio, fazendo com que a comunidade portuguesa, nomeadamente dois ricos negociantes envergonhados, acabem do seu bolso por pagar a estadia do rei e pagar também a viagem da senhora de regresso a Portugal. Bom, mas é apenas um curioso episódio que fica ligado a esta passagem pelo rei, pelo imperador Dom Pedro II, em 1872, pelo Porto. Mas não é só o Palácio de Cristal que ele quer vir. Ele quer também visitar e conhecer um homem que admirava, um escritor português, Camilo Castelo Branco. Bem no centro da cidade do Porto, próximo de outro histórico e na sua origem romântico jardim, o Jardim João Chagas, mas que a cidade continua a chamar por Jardim da Cordoaria, encontramos este monumento que evoca Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco e a sua relação, obviamente, com a mais famosa obra que produziu, o mais conhecido romance ultra-romântico da literatura portuguesa, Amor de Perdição, que ele vai escrever enquanto está preso aqui, no edifício da cadeia do Tribunal da Relação do Porto entre 1860 e 1861. Mas a estátua fica também próxima de outros espaços que foram percorridos pelo escritor na sua forte ligação ao Porto. Por exemplo, não muito longe temos o Hospital de Santo António, onde funcionava a Escola Médico-Cirúrgica, a precursora da atual Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E Camilo vem para a cidade estudar medicina sem sucesso, não irá completar sequer o primeiro ano, uma vez que desde logo entra numa vida de boémia, frequentando durante a noite os teatros, os botequins, mas também começando logo a aprofundar algo que já vinha de trás, a sua colaboração e a escrita nos jornais. Quando aqui está preso, acusado de adultério com uma jovem poetisa da cidade, Ana Plácido, Camilo é já um escritor consagrado. O rei Dom Pedro V vem cá visitá-lo 2 vezes, mas 12 anos depois era um escritor ainda mais conhecido, explotando, por exemplo, esta vontade do imperador Dom Pedro II em o conhecer. E quando Camilo tem conhecimento dessa vontade do monarca brasileiro, confronta-se com um problema. Exatamente esse romance que ele tinha escrito e que estava a ser impresso também aqui no Porto, a Infanta Capelista. Isto porque Camilo andava um pouco magoado, diz-se, por não lhe ter sido ainda atribuído nenhum título nobiliárquico. Coisa que acontecerá em 1885, quando o rei Dom Luís lhe dá o título de Visconde. Mas, em 1872, magoado de algum modo por ele ter obtido tal estatuto, Camilo escreve com efeito esse romance que é uma denúncia de alguns dos vícios pouco recomendados da Casa de Bragança, da família real, nomeadamente acusando a família, particularmente os sucessivos monarcas portugueses, de um grande número de filhos fora do casamento, bastardos, ilegítimos. Por exemplo, a personagem central do romance, a Infanta Capelista, é, supostamente, uma filha ilegítima de Dom Miguel. Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro IV, Dom Miguel, que morrera há apenas 6 anos. E por aqui percebemos também que o romance seria polémico, mas mais do que isso, uma afronta à Casa de Bragança. Ora, nessa época, a figura máxima da Casa de Bragança era o imperador Dom Pedro II do Brasil. E por isso, esta vontade e esta decisão de Camilo
em não publicar a Infanta Capelista. Se é verdade que nesse ano de 1872 Camilo Castelo Branco decidiu suspender a publicação da Infanta Capelista, de resto não a publicando até o final da sua vida, também não deixa de ser verdade, contudo, que ele não perdeu o investimento. Isto é, mais tarde, ele acabará por reescrever o romance. Dar-lhe o título de O Carrasco de Vítor Hugo José Alves. Vítor Hugo José Alves era uma das personagens do romance da Infanta Capelista. Só que, nesta nova versão, o romance é muito mais depurado em relação a essas críticas que ele fazia à Casa de Bragança. Há aqui uma clara preocupação autocensória por parte do escritor. Mesmo assim, o Carrasco de Vítor Hugo José Alves nunca será publicado na vida do escritor. Será alguns anos depois, em 1916, que a Livraria Lelo irá editar. A Lelo tinha surgido 10 anos antes, em 1906, esta verdadeira catedral do saber e da cultura que iluminava a cidade e o país. E, de algum modo, associado a esse 10º aniversário e com a autorização dos descendentes de Camilo, então, o Carrasco de Vítor Hugo saía ao público. Uma versão muito mais simples, muito menos cutilante em relação à Casa de Bragança do que o original, a Infanta Capelista. Mas será que se tinha perdido definitivamente essa primeira versão, esse romance da Infanta? Não. Surpreendentemente, alguns anos depois, vamos ter novidades desse primitivo escrito de Camilo. Vamos até outra histórica livraria da cidade. Deixámos para trás a histórica Livraria Lelo, cujo edifício remonta a 1906, mas cujas origens, enquanto Livraria Chá de Com, podemos fazer recuar a 1869 e a escassas centenas de metros, na Rua de Avis. Estamos noutra das históricas livrarias da cidade do Porto, a Livraria Moreira da Costa. Uma livraria que nos apresenta nas suas reservas este fabuloso mundo, mais de 25 mil livros antigos e revistas. Uma livraria que remonta a sua origem a 1902. Contudo, aqui na Rua de Avis, localiza-se desde 1948. Ora, em 1952, quando completava 50 anos de existência, a livraria vai surpreender o mundo livreiro, literário e cultural português com a edição de um romance. Eram 50 anos e publicaram 50 exemplares de A Infanta Capelista. Sim, o romance autocensurado por Camilo Castelo Branco, romance que nunca chegara a ser publicado, era agora, pela primeira vez, em 1952, revelado ao público e ainda por cima, numa edição facsimilada, isto é, uma reprodução exata do livro que devia ter sido publicado em 1872. Verdadeiramente surpreendente. Em 1952 tinham decorrido 62 anos desde a morte de Camilo, em 1890. A sua obra não tinha entrado ainda no domínio público. Havia direitos de autor e
os descendentes de Camilo, nomeadamente uma sua neta, não acharam piada a esta edição da livraria Moreira da Costa. Sim, esta era uma edição não autorizada. E por isso avançaram com um pedido de indemnização. O processo vai para os tribunais que, reconhecendo que a Moreira da Costa tinha apenas aqui um interesse cultural e não qualquer objetivo comercial, mesmo assim acabará por condenar a livraria a pagar uma pesada multa. Mas impõe-se uma pergunta. Como é que a livraria Moreira da Costa conseguira reproduzir essa obra supostamente perdida de Camilo? Como é que conseguia fazer um facsímile dessa edição que nunca chegara a ser publicada em 1872? Para responder esta questão, vamos regressar à Cancela Velha. Quando, em 1872, Camilo Castelo Branco manda suspender a edição da Infanta Capelista, aqui na tipografia de António José Teixeira, na Cancela Velha, a verdade é que as folhas estavam já impressas, faltava apenas dobrar e encadernar. As folhas pertenciam a Camilo, que, como forma de as destruir, as entrega a um barbeiro e também, ou por interposta pessoa, até uma então destacada mercearia aqui da Baixa, a salsicharia francesa, que a partir daí passa a embrulhar os seus 1001 produtos nas folhas impressas do romance que nunca chegará a ser publicado. Há, contudo, um cliente da salsicharia, o Sr. Joaquim Rebelo, homem culto, sensível às questões da literatura, que percebe-se que essas folhas onde vêm os produtos da salsicharia correspondem a um texto que ele desconhecia, um texto de Camilo. Curioso, e com a colaboração da mercearia, acaba por conseguir reunir as folhas todas que lhe permitem fazer um exemplar do suposto livro, que nunca tinha sido feito. É possível que tenha feito mesmo mais do que um exemplar. Certo, é que hoje conhecemos um que se encontra na zona de reservados, livros valiosos, da livraria Lelo, onde nos apercebemos mesmo de como as folhas não estão todas certas, têm até diferentes colorações. Resulta exatamente das muitas folhas diferentes que ele conseguiu reunir e encadernar. Pois bem, foi exatamente este volume que permitiu, em 1952, à livraria Moreira da Costa fazer essa edição facsimilada. O livro que Camilo procurou que nunca viesse à luz. O livro que, obviamente, não iria contribuir para uma boa imagem de si junto de Dom Pedro II. Dom Pedro II, que para lá desta viagem, em 1872, ao Porto e a Camilo, regressaria à cidade nos finais do século XIX. Sim, Dom Pedro II e a Imperatriz Dona Teresa regressarão ao Porto, mas de um modo trágico, em finais de 1889. A 15 de novembro, um golpe no Brasil implanta a República. É verdade que Dom Pedro II era um monarca muito popular, mas ao longo dos anos ele vinha enfrentando os poderosos do reino. Tinha demitido vários influentes generais, afrontado cardeais e colocado de um modo muito descontente um grande número de grandes proprietários. Tudo isso fez com que as forças, enfim, de oposição ao rei se tivessem unido e implantado a República. O monarca vem exilar-se em Portugal, mas quando chega a Lisboa, há poucos dias que se tinha coroado um novo rei, Dom Carlos,
O ambiente é, de algum modo, de festa, embora tenha falecido anteriormente o rei Dom Luís. E por isso, a chegada de um rei vindo do exílio não é, enfim, um bom augúrio. Ainda por cima, numa altura em que o movimento republicano vinha crescendo a sua influência. E Dom Pedro acaba por decidir vir para o Porto. É aqui, em dezembro de 1898, que Dom Pedro II e Dona Teresa se vão hospedar. Mais precisamente naquele que era o mais importante hotel do Burgo, o Grande Hotel do Porto. A memória da presença dos imperadores do Brasil no Grande Hotel do Porto é sublinhada não só por uma placa na fachada do edifício, mas também por esta belíssima sala, a sala de jantar, que foi mesmo batizada como Dom Pedro II. Aliás, dominando uma das partes desta sala, encontramos aqui um grande conjunto de fotos do imperador e do casal. Um casal que, como facilmente se perceberá, está deprimido. O estado de saúde da Imperatriz vai-se agravando ao longo desse mês de dezembro de 1898. Dom Pedro, sempre com o seu espírito sensível às questões culturais, curioso, aproveita a sua permanência aqui, nas proximidades da grande biblioteca municipal de São Lázaro, para todas as manhãs se deslocar até aí para consultar livros, ler os jornais. A manhã de 28 de dezembro será trágica. Quando regressa ao hotel, Dom Pedro é confrontado com a morte da Imperatriz. O rei acabará por partir para Paris. Compra aqui ao hotel a cama onde falecera a sua esposa e transporta com ele para a capital francesa. Aproximava-se o final da vida de Dom Pedro, mas curiosamente, 6 meses depois da morte da Imperatriz, em Sede, em Famalicão, também Camilo Castelo Branco conhecia o fim da sua vida, suicidando-se. Dom Pedro II morrerá em 1891, não muito depois também de Camilo. Mas histórias trágicas, mas também alegres e festivas, não faltam em muitas outras salas de históricos hotéis da cidade do Porto. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.